Olá, alunos do sétimo ano, sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula, na primeira aula aí que inicia o nosso segundo bimestre. Peguem o livro de vocês e abram na página 2 do capítulo 3. Nesse capítulo, nós iremos discutir um pouco sobre a amizade, e-mails, pronomes pessoais e conectores. O título do capítulo é Friendship. Em inglês, friendship quer dizer amizade. Página 3 do livro. Na página 3 do livro, para começar, nós temos aí um QR Code bem no topo da página. Se vocês apontarem a câmera do celular de vocês para esse QR Code, vocês serão direcionados para uma página do portal da Positivo, onde vocês terão disponibilizado aí um quiz para que vocês possam responder. Esse quiz é bem interessante, vocês podem praticar um pouco do que vocês viram dentro de sala de aula e um pouco do que vocês verão nessa unidade. É bem interessante. Na página 3, né, nós temos aí um exercício intitulado Friends, né, Friends, amigos em inglês. E o seguinte, o primeiro exercício pede para que a gente dê uma olhada nesses 4 provérbios aí. Eu tenho 4 imagens, né? Eu tenho 4 ilustrações e em cada ilustração eu tenho um provérbio. Vamos dar uma olhada em cada provérbio. O primeiro provérbio diz o seguinte: Books and friends should be few but good. Greek proverb. Né? Livros e amigos deveriam ser poucos, mas deveriam ser bons. É um provérbio grego. A segunda ilustração traz o seguinte provérbio: Life without friends is not worth living. Né? A vida sem amigos não vale a pena viver. É um provérbio turco. No terceiro provérbio aí nós temos o seguinte: Tell me who's your friends and I'll tell you who you are. Né? Me diga quem são seus amigos que eu te direi quem você é. É um provérbio russo. E na última ilustração aí nos traz o seguinte provérbio: Friendship doubles our joy and divide our grief. Né? A amizade dobra as nossas alegrias e divide a nossa dor. É um provérbio sueco. Então aí eu tenho 4 provérbios. E a letra A traz a seguinte questão: o que vocês acham, né? O que vocês pensam em relação a esses provérbios? Né? Os 4 provérbios aí, né, que nós acabamos de ler, eles têm uma característica bem comum. Né? Os 4 falam sobre a importância da amizade. Eles relacionam a amizade de alguma forma. Né? Então a resposta para a letra A ela poderia ser a seguinte, né? Que cada provérbio menciona o valor da amizade. Em inglês, essa resposta poderia ser colocada da seguinte forma: They convey the value of the friendship. Né? Eles transmitem, né, o valor da amizade. Então essa seria a resposta para a letra A. Na letra B, eles perguntam o seguinte: vocês sabem algum outro ditado popular sobre a amizade? Qual? Né? Se vocês souberem algum outro ditado, vocês podem colocar a resposta aí, né, abaixo aí da linha da letra B. Ou vocês também podem pesquisar no Google. No Google existem alguns outros provérbios, inclusive eu encontrei um aqui bem interessante, que é o seguinte: My best friend is the one who brings out the best in me. Né, que em tradução livre seria: meu melhor amigo é aquele que traz à tona o que eu tenho de melhor. Então essa seria uma boa resposta para a letra B. Quem quiser usar como resposta, dá pausa no vídeo e copia a resposta no caderno ou no livro de vocês. Ao lado aí da letra A e da letra B, eu tenho um quadrinho vermelho com a definição do que seria um ditado popular. Né? Ditado popular, segundo o livro, né, seria uma frase de conhecimento público antiga que expressa uma ideia, né, que a maioria das pessoas acreditam como verdade. Então essa é a definição aí de ditado popular de acordo com o nosso livro. Só que na número 1 a gente está tratando de provérbios. Então assim, qual a diferença entre provérbios e ditado? Ditado popular, não existe uma diferença tão grande, os dois são bem similares. Talvez uma diferença crucial de um para com o outro é que o provérbio ele pode ser aplicado em vários países, né, de forma mundial. Já o ditado popular se limita muitas vezes a determinado país, né,
sem ter uma adaptação literal em outros lugares. Então talvez essa seja a diferença entre provérbio e ditado popular, mas no mais eles representam basicamente a mesma coisa, que é trazer uma mensagem, né, culta, de forma culta e curta, né, em linhas gerais, para as pessoas. E elas são transmitidas aí de geração em geração, através dos tempos, através dos séculos. Tá? Então, essa daí é a primeira atividade da página 3. Na página 4, nós temos outras atividades. A primeira atividade, nós temos ao todo na página 4, 4 exercícios, né? O número 2 nós não faremos, porque o número 2 exige que nós estejamos reunidos em sala de aula, e isso não é possível no momento. Então nós pularemos a número 2 e faremos a número 3. A número 3 ela pede o seguinte: agora escreva um ditado popular ou um provérbio sobre amizade. Então discuta com seus amigos. Nesse caso nós não iremos conversar e nem discutir sobre esse provérbio ou ditado popular. Nós iremos somente escrever o ditado popular nessas linhas. Se vocês quiserem, podem repetir a mesma resposta da letra B, da página 3, aqui na número 3. Ou então vocês podem pesquisar na internet um outro provérbio ou um outro ditado popular relacionado à amizade. Eu vou colocar aqui para vocês uma outra resposta de ditado popular na número 3. Ou então, como eu disse, vocês podem repetir a letra B, né? My best friend is the one who brings out the best in me. Meu melhor amigo é aquele que traz à tona o que eu tenho de melhor. Na seção do reading, nós temos também dois exercícios, exercício 1 e exercício 2. Novamente, nós iremos pular o exercício 1 da seção reading e faremos o exercício 2, pois o número 1 exige que pede para que estejamos reunidos em sala de aula para que possamos respondê-lo. Então, faremos a número 2. A questão número 2 é o seguinte: ela pede para relacionar a primeira coluna aí de A a G com a segunda coluna. Primeiro vamos dar uma lida no texto que está acima da número 2. O texto diz o seguinte: The Internet, or just the net, is the system that connects computers around the world. People use the Internet to share information and communicate using email, electronic mail. With the word Internet, we use the preposition from or on. I found out about the tsunami from on the Internet. The letters www used before an Internet address mean World Wide Web. Esse texto aí que nós acabamos de ler, ele pode ser traduzido da seguinte forma: a internet, ou apenas net, né, como nós falamos muitas vezes, é um sistema que conecta computadores ao redor do mundo. As pessoas usam a internet para compartilhar informações e se comunicarem usando e-mails, e-mails seriam correios, né, eletrônicos, correios virtuais. A palavra internet, ela sempre será usada com as preposições from, que significa de, ou on, né, que seria no ou na, nesse caso. Né, continuando aqui, né? Aí eu tenho um exemplo. I found out about the tsunami from on the internet. Eu encontrei, né, mais sobre o tsunami na internet. Reparem que eles usaram aí as duas preposições aí para exemplificar. As letras www são usadas antes de algum endereço, né, de um endereço eletrônico. E esses Ws aí significam World Wide Web, que seriam rede mundial de computadores. Então agora, na número 2, vocês irão marcar as colunas, irão relacionar a primeira coluna de acordo com a segunda. Por exemplo, na letra A, eu tenho aí o arroba, o famoso arroba. Nós conhecemos esse símbolo como arroba. Em inglês, esse símbolo é chamado de at. Tá? Para nós, no Brasil, é arroba, em inglês, at. Então, vocês irão relacionar a letra A com a segunda coluna. A segunda coluna, eu já encontrei o arroba, é a terceira palavra de cima para baixo. Arroba, então, é a resposta para a letra A. A letra B, aí eu tenho subject. Procurem a tradução de subject. A letra C eu tenho from. A letra D eu tenho to. A letra E eu tenho send. A letra F eu tenho
CC Carbon Copying e a letra G eu tenho BCC Blind Carbon Copying. Bom, respondidos aí a número 2, eu vou explicar para vocês. Vamos responder juntos, na verdade, a número 2. Tá? Na número 2, como eu falei, pede para que a gente relacione a primeira coluna de acordo com a segunda. A letra A, como eu disse, o arroba em inglês, inclusive a resposta está do lado aí, at, em inglês o arroba é at. Então eu irei procurar a palavrinha arroba lá na segunda coluna, é a terceira palavra de cima para baixo. A letra B eu tenho subject. Subject em inglês quer dizer assunto. Assunto é uma seção lá, quando a gente vai escrever um e-mail, ele pede para que a gente coloque o assunto, né, que seria mais ou menos o título do e-mail. A letra C, eu tenho a from. From é uma preposição que indica de. Sempre esse de, ele passa a noção de origem. A letra D, eu tenho to. To será traduzido como para. A letra E, eu tenho send. Send será traduzido como enviar. A letra F, eu tenho CC Carbon Copy. Esse CC Carbon Copy, ele será traduzido como com cópia. Ele, na verdade, é usado quando eu envio uma mensagem para vários destinatários, para várias pessoas. A letra G, eu tenho BCC, Blind Carbon Copy. É quando eu envio várias mensagens, né? Quando eu envio uma mensagem para vários endereços eletrônicos, porém os endereços eletrônicos não sabem, né? Não veem os outros endereços para qual a mensagem foi enviada. Então a nossa sequência de resposta fica da seguinte forma: CFAGEBD. Então essa é a sequência da número 2. Página número 5. Na página número 5 nós temos a questão número 3. A questão número 3 pede o seguinte: leiam, né? Read both emails and answer. Leiam os textos, os e-mails e responda. O primeiro texto se encontra na página 5 e o segundo texto, né, que é o segundo e-mail, ele está lá na página 6. Então, o que a gente vai fazer aqui nesse caso? A gente vai ler primeiro o texto, o e-mail 1, e depois nós leremos o e-mail da página 6. Tá? Só continuando aqui o enunciado da atividade, novamente, a atividade pede para que leiamos os 2 e-mails e então escreveremos 1 para o primeiro e-mail e 2 para o segundo e-mail. Então nós iremos escrever, né, nos e-mails os seus respectivos assuntos. Né? Vamos lá. O primeiro e-mail ele pede o seguinte, né? Vamos ler o primeiro e-mail. O primeiro e-mail aí ele já está preenchido com o remetente e com o destinatário. O remetente, daniel@mhg.com, to lucas@uiuio.com. Então eu já tenho aí o remetente e o destinatário. Porém eu não tenho o assunto no e-mail. Né? Vamos ler aqui primeiro o e-mail. O e-mail diz o seguinte: Hello Lucas, I'm writing to thank you for the marvelous opportunity for meeting your family and visiting your city. Stockholm is incredible. I loved almost everything except for the cold weather. Next time, invite me to go during the summer, okay? Hello. By the way, how about coming to visit my place on your next vacation? It's in December, right? It'd be great to have you, and I could visit new places too. I've been living in Brazil for 6 months now, in Pernambuco. It's hot the whole year, and we can hang out on the beach. No need to bring any jackets or wool clothes. So what do you think? Right soon, Daniel. Então esse foi o primeiro e-mail aí na página 5. Nesse primeiro e-mail aí eu tenho algumas palavras em destaque, né? Algumas palavras contraídas, outras são gírias. A primeira palavra aí nesse e-mail destacada eu tenho a letra U. A letra U em inglês ela pode ser usada para representar a palavra you, que é você, pois a letra e o pronome, né? A letra e a palavra têm a mesma pronúncia. Então a letra U
pode ser usada para representar em textos informais a palavra você. A segunda palavra em destaque é incredible. Incredible é inacreditável. A terceira palavra em destaque aí eu tenho weather. Weather é tempo. A palavra invite pode ser traduzida para convidar. Será convidar. Aí eu tenho aí LOL, L-O-L. Esse L-O-L ele é uma abreviação para laughing out loud, que é rindo alto ou rindo muito. Eu tenho aí by the way será traduzido como a propósito e aliás. Aí eu tenho my place, que será traduzido como minha casa. Na verdade, my place literalmente é meu lugar, só que na informalidade será traduzido como minha casa. A terceira palavra em destaque é o could. Could é um verbo modal que vocês verão mais na frente, e ele será traduzido como poderia. O número 2, ele está representando o to, ele tem a mesma tradução da preposição. Então, ele poderia usar to e também, na verdade, ele poderia usar o to, to, mas ele só usou o número 2, pois tem a mesma tradução da palavra. Aí eu tenho o I've been. Esse I've been, ele é uma contração de um tempo verbal que vocês ainda não viram. A tradução é estou. Esse ia, ele é o uso informal, ele é, digamos, não uma contração, mas uma palavra, uma gíria para você. Tá? Então ele é o uso informal de you, que é você. E por fim eu tenho soon, que é breve ou logo. A tradução desse e-mail é o seguinte, né? Ele fala assim: Olá, Lucas, eu estou escrevendo para te agradecer pela incrível oportunidade de conhecer sua família e visitar a sua cidade. Estocolmo, que é a capital da Suécia, é incrível, né? Ou inacreditável. Eu amei quase tudo, exceto o tempo frio. Na próxima vez, me convide para ir aí quando for o verão, ok? Rindo muito. Rindo muito alto, né? Ou rindo bastante. By the way, a propósito, que tal você vir visitar, né, me visitar aqui à minha casa nas suas próximas férias? Será em dezembro, certo? Seria uma boa oportunidade de ter você aqui e você também poderia conhecer novos lugares, né? Pois eu estou no Brasil pelos próximos 6 meses, né? Em Pernambuco. Aqui é muito quente quase o ano inteiro, né? E nós poderemos passear nas praias. Você não precisa trazer nenhuma jaqueta ou nenhuma roupa de frio, né? Então, o que você acha? Escreva em breve, Daniel. Então, essa é a tradução aí do primeiro e-mail. Na página 6, nós temos aí o segundo e-mail. O segundo e-mail, ele é ele é remetido do Lucas e está sendo enviado para o Daniel, ou seja, a resposta do primeiro e-mail que nós acabamos de ler. Né? O Lucas ele responde o seguinte para o Daniel: Hey Daniel, good to know you like my city. People here enjoy meeting you. I agree with you that my city is cold, and next time I'll invite you to come in the summer. So I have to talk to my parents about going to Pernambuco. Whoa, that'd be nice. I hope they let me go. After all, my mom is always saying, life without friends is not where we live. I totally agree, don't you? Tell me, what are you planning for Christmas? Are you sure I don't have to take any warm clothes? Man, I can't wait till December. That's all for now. See ya, Lucas. Então esse é o segundo e-mail, é uma resposta do Lucas para o Daniel. A tradução desse e-mail fica o seguinte, né? É bom saber que você gostou da minha cidade. As pessoas aqui também gostaram muito de te conhecer. E eu concordo com você, a minha cidade é realmente fria e da próxima vez eu te convidarei para vir no verão. Então, primeiro eu tenho que falar com os meus pais sobre ir para Pernambuco. Né? Seria uma ótima ideia. Espero que eles me deixem ir. Depois, esse after all que está em destaque aí significa afinal, né? Afinal, minha mãe está sempre dizendo que a vida sem amigos não vale a pena viver. E eu concordo com ela totalmente. Você não? Me diga quais são seus planos para o Natal. Você tem certeza de que que eu não precisarei levar nenhuma roupa de frio? Aí esse man, nesse caso, vai ser traduzido como... A tradução literal dele é homem, mas vamos traduzir aqui como cara, né?
Cara, eu mal posso esperar para dezembro chegar. That's all for now. Isso é tudo por enquanto. Até breve, né? Até mais. See you, Lucas. Então essa é a tradução do segundo e-mail. Então vamos voltar lá para a página 5. A página 5 pergunta o seguinte, né? Afirma o seguinte na letra A. Hello from Pernambuco. Esse Hello from Pernambuco, ele é relacionado ao primeiro e-mail ou ao segundo e-mail? Né? Se a gente reparar, se a gente voltar lá atrás, ele está relacionado ao primeiro e-mail, né? Afinal, o Daniel mora em Pernambuco e ele convida o Lucas para ir visitá-lo em Pernambuco. A letra B pede o seguinte: You return to my city. You return to my city. Nenhum dos dois e-mails está pedindo para que nem o e-mail nem o Lucas e nem o Daniel está pedindo para ninguém retornar às suas cidades. Pelo contrário, o Daniel agradece por ter sido recebido em Estocolmo, na casa do Lucas, e ele convida o Lucas para visitá-lo em Pernambuco. Então a letra B ela não está relacionada a nenhum dos dois e-mails. E a letra C, Pernambuco, here I go, está relacionado a um número 2, é onde o Lucas fala que mal pode esperar, né, o Natal chegar para que ele possa visitar o Daniel em Pernambuco. Então, a resposta da número 3 é letra A, 1 e letra C, 2. Na página número 6, questão número 4. Questão número 4 da página número 6. Pede o seguinte: escolha a melhor alternativa para completar as sentenças. Eu tenho aí ao total 6 sentenças incompletas e para cada sentença eu tenho 2 opções. Quem não tem o livro, dá uma pausa aqui no vídeo e copiem as perguntas, né? Copiem as afirmações no caderno. A letra A da número 4 pede o seguinte: Lucas live in Pernambuco ou Estocolmo? Letra B. Daniel probably visit Lucas in the summer or winter. Marquem a resposta correta. Letra C. Daniel in Brazil. Daniel doesn't live in Brazil ou Daniel lives in Brazil. Letra D. Lucas to go to Pernambuco. Lucas doesn't want to go to Pernambuco ou Lucas wants to go to Pernambuco. Na letra E, afirma o seguinte: Lucas doesn't have to take winter clothes to Pernambuco because it's almost never cold there. Daniel has many winter clothes and he can lend him some. Qual a resposta? E na letra F eu tenho Daniel and Lucas have about the weather in Lucas City. Daniel and Lucas have different opinions ou Daniel and Lucas have the same opinion? Marquem a resposta correta. Deem uma pausa no vídeo, respondam em seus livros. Quem não tem o livro, copia no caderno. A resposta para cada uma delas fica a seguinte. Na letra A, eu tenho Lucas live in Estocolmo. Lucas vive em Estocolmo. Letra B, Daniel probably visit Lucas in the winter. Letra C, Daniel lives in Brazil. Letra C, Daniel lives in Brazil. Letra D, Lucas wants to go to Pernambuco. Letra E, Lucas doesn't have to take winter clothes to Pernambuco because it's almost never cold there. E letra F, Daniel and Lucas have the same opinion about the weather in Lucas City. Então, essas são as respostas aí da número 6. Tá? Lembrando que toda vez que nós pararmos em alguma atividade, deem uma pausa no vídeo para que vocês possam responder as questões, pois em seguida eu darei as respostas, tá? Então, deem uma pausa, respondam e então deem um play para vocês corrigirem as suas respostas. Quem não tem o livro, copiem no caderno, tá? Dá a pausa no vídeo, copia no caderno, responde, então depois dá o play e aí continua verificando as suas respostas. Na página 7 eu tenho uma outra atividade, né? Na número 5, ela pede o seguinte: responda as perguntas, né? Então discuta em pequenos grupos. Nesse caso a gente não irá discutir em pequenos grupos, pois não é possível. Na letra A pede o seguinte: você tem amigos que moram em cidades diferentes?
né? Quais são os seus nomes, os nomes dos seus amigos? Do you have friends who live in a different city? What are their names? Se vocês tiverem amigos que moram em outras cidades, vocês irão responder com Yes, I do. Ponto, né? Yes, I do. Ponto. Então vocês escreverão os nomes desses seus amigos. Se vocês não tiverem amigos, vocês responderão No, I don't, simplesmente. Na letra B, vocês responderão, pede o seguinte: Where do they live? What do you do keep in touch with them? Né? Onde eles moram? O que você faz para manter contato com eles? Se você respondeu sim na letra A, na letra B você terá que escrever o nome da cidade onde eles moram. Então vocês irão escrever também o meio que vocês usam para manter contato. Né? Uma sugestão de resposta, caso seja sim, será o seguinte: They live, e aí vocês escreverão o nome da cidade. Ponto. I keep in touch with them through WhatsApp, Facebook, Instagram. Então esse é um exemplo de resposta. Porém, vocês só irão usar esse modelo de resposta se vocês responderam sim na letra A. Se vocês responderam não na letra A letra B não precisa ser respondida. Na letra C pede o seguinte: How do you keep in touch with friends in your own city? Né? Como que você mantém contato com seus amigos aí na sua cidade? Então, nesse caso, vocês irão responder de acordo com os amigos que você tem aí na mesma cidade. Né? Por exemplo, os amigos da escola. Então, vocês irão marcar os meios que vocês usam para manter contato. Aí eu tenho aí algumas opções. Eu tenho social network, que é rede social. Eu tenho text message, que é mensagem de texto. Eu tenho e-mail, eu tenho phone calls, que são ligações ou chamadas, e eu tenho video calls. Então vocês irão marcar aí um X nos meios que vocês usam para manter contato com seus amigos aí na cidade de vocês. A letra D pergunta o seguinte, né? O que você prefere? Conversar pessoalmente com seus amigos ou online? Aí a segunda pergunta da letra D é Why is that? Que seria a justificativa aí para a sua primeira pergunta aí na letra D. E a terceira pergunta da letra D é Which one do you do more often? Né? Com que frequência você faz mais? Você conversa mais pessoalmente ou conversa mais online? Então, a primeira pergunta, What do you prefer? Sharing with friends face-to-face or online? Vocês irão responder face-to-face ou online. Eu prefiro face-to-face. Então, um exemplo de resposta é essa, face-to-face. A segunda pergunta é Why is that? Então, eu vou justificar essa primeira resposta. Né? Por quê? Pessoalmente, porque eu prefiro olhar nos olhos da pessoa que eu estou conversando, nos olhos dos meus amigos. Então, em inglês ficaria I prefer to look in their eyes, in my friend's eyes. Então, a terceira resposta seria online, no meu caso, né? Which one do you do more? Eu, particularmente, converso mais online com os meus amigos do que pessoalmente. Então, esse é um modelo de resposta. Vocês podem pausar o vídeo para copiar essa resposta no livro de vocês ou no caderno. Na letra E, ele pergunta o seguinte: quando o assunto é teclar com os amigos, conversar com os amigos online, o pai de vocês estipula um tempo para vocês conversarem? E aí vocês responderam sim ou não. Aí a segunda pergunta é Why do you think it's important to limit the time you spend online? Por que vocês acham que é importante limitar o tempo que vocês passam online? Um modelo de resposta que vocês poderão usar aqui nessa questão é a seguinte: se sim, eu vou usar aqui como sim, né? Yes, né? Yes, ponto. Our parents, or my parents, nesse caso, né? Como é uma pergunta aí para cada um e cada um vai responder de forma individual, ficará o seguinte: My parents set a specific time for me. I think it's important because I have to spend a little bit time on the internet because I prefer to live my life out of the internet. Então esse é um modelo de resposta que vocês podem copiar aí no caderno e no livro de vocês. Deem uma pausa no vídeo e copiem as respostas. Por hoje é só. Na próxima aula nós continuaremos respondendo o livro e discutindo aí os próximos assuntos. Quem tiver dúvida é só entrar em contato comigo. Vejam e revejam esse livro, vejam e revejam esse vídeo aí o quanto